Boa noite, alunos de Direito Penal 2, né? Conforme o combinado, nós vamos continuar a matéria em vídeo, tá? Nós agora vamos passar para a parte que fala sobre combinação de penas. O que é combinação de penas? Combinação é o seu cálculo de acordo com as normas técnicas da lei, né, do Código Penal, e a sua aplicação, né? Como será aplicada, que a gente já tem uma noção, né, dessa parte aí que a gente viu sobre regime, progressão de regimes, etc, etc e tal, tá? Mas agora vamos ver como a pena, por exemplo, a pessoa foi condenada a 5 anos, como que o juiz achou essa pena? Então, a gente vai passar para essa parte agora, tá? Atenção e qualquer coisa vocês podem tirar as dúvidas comigo. Bem, vamos começar aqui com as penas privativas de liberdade, em que o Código Penal, no artigo 53, diz que as penas privativas de liberdade, que a gente chama de PPL, têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Isso é bem óbvio e isso está muito relacionado também ao princípio da legalidade. O que aqui está dizendo é o seguinte, que a pena não pode sair simplesmente da cabeça do juiz ou de seja lá quem for, tá? A pena, ela tem limite de mínimo e limite de máximo. Então, qualquer artigo que você pegar, desde o 121 até o 300 e tanto, se você for ler lá, fazer tal coisa, pena, reclusão de tanto a tanto tempo, né? Então, ali, e você tem especificações maiores, né? Você tem pena em que a pessoa tem, vamos assim dizer, especificações. Por exemplo, você tem o homicídio simples, que é o do caput, aí você tem as formas de homicídio qualificado, né? De qualificado, homicídio culposo, enfim, atenuado. Você tem diversas formas que também trazem limitações, tá? Então, o que está dizendo no artigo 53 é falado lá atrás no artigo 1º. Você não pode ultrapassar a lei no direito penal, ok? Perfeito, gente. Mas também nós temos não só as penas privativas de liberdade no nosso sistema, como as penas restritivas de direito, né? As penas restritivas de direito, que a gente chama de PRD, né? Segundo o artigo 54, elas são aplicáveis independentemente de cominação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade fixada em quantidade inferior a 1 ano, ou nos crimes culposos. O que esse artigo, ele tem uma redaçãozinha um pouco confusa, mas dá para entender se a gente pensar o seguinte. As penas restritivas de direito, eu já tinha falado que elas funcionam em legislação normal como penas substitutas. Elas cominadas diretamente, a gente vai encontrar em algumas legislações especiais. Por exemplo, lei de drogas, no artigo 28, né, da lei 11.343, que é a lei de drogas. E no Código Brasileiro de Trânsito também a gente já encontra algumas penas restritivas de direito previstas diretamente, né? Mas aqui no Código Penal, na legislação comum, ela é uma pena substituta. E se a pena ou seja, ela é substituta da pena privativa de liberdade, conforme for a situação, né, daquele condenado, ele vai ter o direito de ter essa substituição. E essa substituição, assim que ela é feita, tá? A PRD, ela é aplicada, pronto, acabou, não tem essa de, a não ser que aconteça algo que possa retornar para a pessoa, né, ficar mesmo na pena privativa de liberdade, o que é muito raro, tá? Ela vai ser aplicada, substituiu, acabou, tá? Vai ser cumprida normalmente. E o artigo fala, independente de combinação na parte especial. Então, é exatamente isso. Ela é substituta. Então, a parte especial que descreve os crimes e as penas não precisa falar que tem PRD, porque aqui no Código Penal, na parte especial, as penas restritivas de direito, elas são substitutas, tá? Agora,
O que diz também que é muito importante é que quando um crime, tá, ele tem a cominação, ou seja, ele tá lá escrito e embaixo, né, o preceito secundário dele, que é a pena, até 1 ano, né, até 1 ano, se a cominação for até 1 ano, essa substituição, ela pode ser automática, tá? A pessoa nem precisa, automática, tipo assim, o juiz nem precisa calcular a pena nem nada, ele já aplica uma pena restritiva de direito, né? Isso é muito raro, o que a gente vai encontrar mesmo, né, crime que tem pena inferior a 1 ano, é só mesmo na lei de contravenções, né? E alguns muito poucos aqui. E que, na verdade, como o Código Penal é antigo, ainda não existia a Lei 90/99, que é a lei dos juizados especiais, o que acontece, né? Hoje, todos esses crimes que têm pena até, né, que não ultrapassa 2 anos, a pena máxima não ultrapassa 2 anos, vão todos para o juizado. No juizado, você faz a transação penal, que depois a gente vai saber o que é. E nos crimes culposos, gente, o que é culpa, né, gente? É quando a pessoa age por negligência, imperícia, né, imprudência, ela não faz intencionando, né, aquele resultado, aquela ação, ela não queria aquilo, aconteceu, né, aleatoriamente, e a gente sabe que um crime, ele só é punível na forma culposa quando a lei expressamente o disser. Então, se você pega, por exemplo, o artigo 155, né, 155, você vai ler ele todinho, não tem furto culposo. Não é isso? Não existe furto culposo. Então, dessa feita, né, não existindo furto culposo, não existe, não vai existir, não pode sair da sua cabeça isso. Mas, se você for no artigo 121, por exemplo, você vai ler ele todo, você vai achar lá no parágrafo 4º do artigo 121, homicídio culposo, tá? Então, os crimes culposos já pode, de uma vez, também serem substituídos a pena, ao invés de se colocar lá uma PPL, já automatiza praticamente, mas não perde essa natureza de substituição, tá? Já automaticamente já calcula ali, escolhe ali uma pena restritiva de direito para ser aplicada. Tá? Então, esse é o artigo 54. Bem, o artigo 55, ele é um artigo pouco aplicável, tá? Porque ele fala ali assim, as penas restritivas de direito, né, as PRDs, referidas no inciso 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 43, que são aquelas especificadas, tá? E aí eu vou até voltar para vocês saberem, tá? Terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 46. Bem, então vamos lá ver quais são essas penas restritivas de direito, artigo 43, inciso 3, 4, 5 e 6. Só um minutinho.